Pois bem, voltamos. Vamos iniciar a aula sobre herdeiros necessários. Esse assunto está lá no artigo 1845 ao artigo 1850. E nós já trabalhamos alguma coisa sobre esse artigo, né? O que é que o 1850 diz? Alguém pode ler para mim? Ele diz assim, ok? Posso seguir? Ele diz Pode assim, seguir. ótimo, vamos lá, ele diz assim, o 1850, procurando aqui, ele diz assim, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Mais uma vez, o código não faz referência ao companheiro. Contudo, não há dúvidas que o companheiro também é um herdeiro necessário. Não tenho dúvida disso, até porque o mesmo fundamento que você utilizou para conferir ao companheiro sobrevivente o direito real de habitação, o mesmo fundamento você pode aplicar para conferir ao companheiro o caráter de herdeiro necessário. Pois bem, os herdeiros necessários, e isso é importante, são os descendentes na linha reta, ou seja, os descendentes, o filho, o neto, o bisneto, o trineto e assim sucessivamente. E na linha ascendente da mesma forma, o pai, o avô, o bisavô, o triavô e assim sucessivamente. Portanto, herdeiro necessário é todo parente em linha reta que não tenha sido excluído, lembrando, que não tenha sido excluído por indignidade ou deserdação. Portanto, eu tenho como herdeiro necessário, eu tenho o descendente, o ascendente e o companheiro e o cônjuge sobrevivente. Os herdeiros necessários não se confundem com os herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos estão lá no artigo 1829, incisos 1, 2, 3 e 4. E os herdeiros necessários estão no artigo 1845. Isso significa dizer que todo herdeiro necessário é um herdeiro legítimo, mas nem todo herdeiro legítimo é herdeiro necessário. Por quê? Porque o rol dos herdeiros legítimos contempla os colaterais, herdeiros em quarto grau. E os colaterais não estão no 1845. Por isso que eu digo que todo herdeiro necessário é herdeiro legítimo, mas nem todo herdeiro legítimo é herdeiro necessário, porque os colaterais não estão no 1845. Perfeito até aí? Pois bem, vocês observem aí que o Código Civil de 1916, ele não dizia expressamente, como faz o Código Civil de 2002, ele não dizia claramente, taxativamente, quem ou quais eram os herdeiros necessários. A gente retirava essa conclusão do artigo 1791. Mas ele não dizia isso. O Código Civil de 2002, ele é claro, ele diz isso claramente, inclusive colocando o cônjuge sobrevivente nesse rol. Porque o artigo 1721 do Código Civil de 1916,
ele apenas fazia referência aos descendentes e aos ascendentes. Não fazia referência ao cônjuge, como faz o Código Civil de 2002, que prevê expressamente os descendentes, os ascendentes e o cônjuge e também o companheiro, embora não diga expressamente, como herdeiros necessários. Portanto, qual seria o conceito de herdeiro necessário? Ora, herdeiro necessário é o herdeiro que vai necessariamente participar da herança deixada pelo falecido. Com outras palavras, são os herdeiros que não podem ser excluídos da sucessão pela vontade do testador. Eles podem, os herdeiros necessários, como nós vimos, podem ser afastados da sucessão do autor da herança. Eles podem ser afastados quando eles praticarem, nós estudamos isso, algum crime ou atos de ingratidão contra o autor da herança, que são aquelas hipóteses lá de deserdação e indignidade. 1814, que é a indignidade, e as hipóteses de deserdação. Eles podem ser afastados, eles podem, nessas hipóteses, mas eles não podem por simples vontade do autor da herança. Daí o nome herdeiro necessário, porque necessariamente ele vai concorrer na sucessão do autor da herança. Portanto, eles são beneficiados por força de lei, ex vilegis, ou seja, eles vão herdar por força de lei. Eles vão herdar uma cota ou uma fração do total do patrimônio transmitido. Daí o nome herdeiros necessários. Até aí alguma dúvida? Não, professor. Pronto, seguindo aí. Se você observar o 1846, ele diz assim, acompanhe comigo, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito, ou seja, ex vilege, a metade dos bens da herança, constituindo-a legítima. Então você vê que os conceitos de legítima e de porção disponível, eles estão correlacionados. Por quê? Porque aos herdeiros necessários, a lei garante a legítima, que corresponde à metade dos bens do testador, ou à metade da sua meação. Preste atenção aqui nessa observação que eu vou dar. Preste atenção. Quando você lê o 1845, ele diz assim, são herdeiros necessários os descendentes. Ele não está dizendo são herdeiros necessários os filhos. Ele não está dizendo são herdeiros necessários os ascendentes. Ele não está dizendo somente o pai do autor da herança. Correto? Ele está dizendo descendentes e ascendentes. O que significa dizer que descendentes, leia-se filhos. O que mais, senhores? Netos. Cônjuge, não? Não, eu estou explicando descendentes. Quando ele fala descendentes, ele está querendo dizer que são herdeiros necessários quem? Os filhos do autor da herança. Filhos, né? Os bisnetos. Correto? E os ascendentes? Pai, avô, avô. Isso, correto. Só que aí tem uma importante diferenciação, que nós já estudamos, e eu já vou trazer um pouquinho agora da representação que está logo abaixo. O que significa dizer isso? Pegue esse artigo 1852 e
e o interprete com o artigo 1845. Interprete mais especificamente o artigo 1852 com os herdeiros descendentes e com os herdeiros necessários ascendentes. Leia e, por favor, comente depois comigo. Conseguiram? Quem pode me explicar?